Bom dia, meu caríssimo irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a Família, desta quinta-feira, 21 de abril de 2022. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 24, dos versículos 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caríssimo irmão, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 24, dos versículos 35 ao 48. Meu caríssimo irmão, Jesus é o doador da paz. Os apóstolos, reunidos no cenáculo, ouviam dos dois discípulos a narrativa de como havia encontrado Jesus no caminho para Emaús. Nesse mesmo momento, Jesus entrou no local onde eles se encontravam e falou:
A paz esteja convosco. Marcado e cicatrizado, porém, vivo e ressuscitado, Jesus mostrava-se a eles, que alegres e surpresos ainda tinham dúvidas no coração. Como para comprovar a sua presença, Jesus convidou-lhes a que tocassem nele e pediu-lhe algo para comer. Por meio das palavras e do gesto de Jesus, os discípulos então começaram a entender o porquê de todos os acontecimentos. Assim sendo, Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que aprendesse as Escrituras, dando-lhe a paz e o entendimento de tudo quanto lhe dissera antes. Hoje, somos nós as testemunhas de Jesus Cristo, ressuscitado, e as promessas do Pai que se cumprissem na nossa vida, na medida em que acreditamos no seu poder. Jesus é quem vem nos trazer a paz. E assim como aconteceu com os seus seguidores, quando nos reunimos em seu nome, e seu Espírito se manifesta, e nós sentimos a sua presença viva e operante, para que possamos compreender Jesus, precisamos nos aproximar dele, tocá-lo e alimentarmos-nos com ele. Quando temos uma experiência com Jesus e chegamos a tocar no seu mistério de amor por meio da sua palavra, nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que ele deseja realizar em nós. A obra de Jesus é uma obra de paz. Na verdade, a primeira manifestação de que estamos realmente tocando em Jesus é a paz que invade o nosso coração. Jesus chega de mansinho e vem também nos dizer que o sofrimento, a dificuldade, a aflição são passagens próprias da nossa vida. Se nos apoiarmos nele e tivermos como exemplo a sua ressurreição, esses acontecimentos da nossa vida, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, nos trarão mais tarde a paz, o entendimento e a alegria da superação. Jesus é o justo por excelência, por isso ele é o doador da paz. A paz é o fruto da justiça. O sofrimento de Jesus e a sua entrega foram a razão pela qual nosso coração hoje vive em paz. Faça o seu momento da sua reflexão pessoal, meu caríssimo irmão. Você sente a paz de Jesus no seu coração? Você procura transmitir esta paz ao mundo? O que pode lhe tirar a paz? Você também cultiva a alegria no seu coração, mesmo nos momentos difíceis? Pense nisso. Faça a sua reflexão pessoal, meu caríssimo irmão. Um beijo neste teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feliz Páscoa.